Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez voltando para a gente falar do livro dos médiuns para umbandistas. Hoje nós estamos num capítulo do livro dos médiuns chamado sobre manifestações visuais, tá? É o capítulo 6. Esse capítulo, ele fala de determinadas manifestações que eu vou falar para vocês aqui. Basicamente, é um atributo do médium, tá? O que acontece? Eu relacionei alguns tópicos aqui para a gente poder entender essas questões das manifestações visuais. O primeiro tópico é o seguinte: toda manifestação espiritual, ela tem que ser removido o motivo físico que poderia falsear as nossas percepções. Então, a gente tem que entender, para qualquer manifestação espírita, umbandista, nós temos que tentar entender primeiro se há um motivo físico para tal, tá? Isso é sempre importante. O segundo, nas manifestações visuais, nós temos alguns pontos que a gente pode ter visões. Por exemplo, desdobramentos, tanto em vigília quanto no sono. Desdobramento mediúnico pode ter visões, certo? Então você pode ter visões através do sono. Todos que dormem podem ter esse tipo de manifestação, tá? Isso ocorre porque o espírito se afasta do corpo. Nós podemos ter manifestações visuais quando o corpo físico perde energia, por exemplo, por um processo de doença, um processo quase que de desligamento para a morte. Normalmente, as pessoas que estão nesse processo também têm visões. E o que nós vamos nos ater seria a questão da visão de espíritos, manifestações visuais durante a vigília. Ou seja, a pessoa está acordada e através da sua mediunidade, que é algo inerente ao seu próprio organismo, ela consegue identificar espíritos, certo? O terceiro ponto. É muito importante a gente diferenciar uma materialização de uma manifestação visual. Uma materialização, a gente já falou, ele agrega, certo? Agrega a energia do médium, um princípio vital, junto com a energia do perispírito do médium, e esse perispírito adquire uma forma tangível, uma forma que é visível a qualquer pessoa. Beleza? A manifestação visual, ela já é uma outra circunstância. A manifestação visual, ela ocorre através da mediunidade do organismo do médium. O organismo do médium produz determinada ectoplasma que vai se ligar ao perispírito do espírito, e essa conexão aonde as energias vão se misturar vai estar acrescentado ali o desejo do espírito se manifestar ou o desejo do médium de ver. Nesse processo, algumas coisas podem acontecer que a gente vai falar lá na frente. Então, na manifestação visual, impressiona o cérebro do médium para que ele tenha uma variedade de graus de visualização. Nem todo médium de efeito visual, de vidente, vai conseguir enxergar da mesma forma que o outro. Por exemplo, um mesmo espírito, vamos colocar se nós tivermos dois médiuns videntes numa mesma sala, visualizando o mesmo espírito. Um pode ver um vulto e o outro pode ver como se
eu estivesse aparecendo para você. Então existem vários graus de manifestações visuais, tá? Isso aqui é só como um exemplo. O 4. Por que ocorre isso? Toda a mediunidade ocorre devido à necessidade de manifestação e de inter-relação dos processos espirituais, do espírito desencarnado para os espíritos encarnados. Todos nós somos espíritos. Então, nesse processo, os espíritos se comunicam. Então, existe essa necessidade de manifestação e uma permissão para que isso ocorra. 5. Os médiuns videntes ocorrem a vidência mais pela própria mediunidade do que pelo desejo do próprio espírito de manifestar-se. Claro que é um conjunto de coisas. O espírito deseja que ele seja visualizado e existe a aptidão do médium de ver. Porque, por exemplo, um espírito pode se densificar o seu perispírito para que ele seja visto, mas o médium não tem essa capacidade de visualização, e aí ele não vai ser visto. Então é um conjunto de coisas que depois também nós vamos falar. Então aqui eu coloquei, ocorre mais pela própria mediunidade do que pela vontade do espírito, mas é claro que a vontade do espírito também participa. 6. Para isso, o médium sempre está em estado alterado de consciência, mesmo que o médium não perceba isso. Ou seja, a mediunidade é uma alteração da vigília completa, né? Então, mesmo que para ele esteja em vigília, o cérebro ele manifesta como uma alteração de percepção da consciência. Isso é uma aptidão orgânica que cada médium tem em receber as energias e doar o ectoplasma. Então depende da capacidade dele doar ectoplasma e depende da capacidade dele perceber a energia do espírito que está ao lado dele querendo se manifestar. E aí nós vamos fazer algumas perguntas aqui e vamos responder. São perguntas pertinentes que talvez a pessoa se faça depois, né? Então eu vou dar, por exemplo, algumas perguntas aqui, ó. Quem são os espíritos capazes de produzir essas manifestações? Por que as aparições ocorrem mais à noite? Essas aparições ocorrem em estado normal? A pessoa está assim normal e pode ocorrer? Essa aptidão pode ser treinada ou ela só ocorre naturalmente? Uma aparição pode ser provocada, ou seja, eu posso chamar um espírito, doar ectoplasma para ele, fazer com que ele seja visível para mim. Nas aparições, os espíritos podem se tornar tangíveis, ou seja, eu posso tocar um espírito numa aparição. Vamos lá. A forma do espírito é sempre aquela que ele aparenta ter? Ele tem aquela forma mesmo? Os espíritos podem aparecer com outras formas além da humana? Pode, por exemplo, aparecer como animais? Então, são perguntas que a gente vai responder agora. Então, nessa ordem que eu fiz até um resuminho, senão eu não lembro. Quem são os espíritos capazes dessas manifestações? A espiritualidade responde o seguinte: todo e qualquer espírito, seja do inferior ao superior. E aí ele bota qualquer espírito inferior ou superior, desde que obedeça os critérios para execução desses fenômenos. Os critérios são saber mexer com a energia, o espírito, e o médium ser um médium apto a doar a energia e perceber essa energia, tá? Aqui ele dá um exemplo, uma observação. Repito, se dá mais pela aptidão do médium do que pela vontade do espírito, tá? Então, o médium ele tem que ser capaz de ver.
Então, não basta o espírito querer. Segunda pergunta, por que as aparições ocorrem mais à noite? A espiritualidade responde, eu acho que de uma maneira bonita. Por que a gente consegue ver as estrelas mais à noite do que de dia? Aí eles complementam. Os sentidos, eles ficam mais aguçados à noite. Mas não é uma verdade que ocorrem só à noite. Existem muitas manifestações que ocorrem durante o dia, independente da luminosidade. Ocorrem em estado normal ou alterado de consciência? Normalmente em estado alterado de consciência, certo? Mesmo que a pessoa não perceba estar em estado alterado de consciência, tá? Porque é como se esse estado alterado de consciência é como se você tivesse uma atenção muito fixa em determinada circunstância. Por exemplo, quando você está lendo e alguém fala com você, mas você só está com a atenção na leitura, a pessoa fala e você não interpreta aquilo que ela falou e tem que pedir para repetir. É mais ou menos isso. Então, é um estado de tão intensa percepção que, mesmo que a pessoa não perceba, ela tem essa capacidade.